3. Felicidade além das circunstâncias. Ele fez tudo o apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Talvez a pergunta que a maioria das pessoas mais faz a si mesma ao longo da vida seja simplesmente esta: será que é possível ser feliz? Com efeito, neste mundo marcado pela dor, tristeza, decepção, injustiça, desigualdade e violência, parece utopia falar em felicidade. Se olharmos à nossa volta, aparentemente, não há condições de sermos felizes. A crise econômica compromete o nosso futuro. A corrupção parece incrustada em todas as esferas de poder. A criminalidade parece avançar sem controle. Famílias se desfazem e os valores éticos e morais são questionados. Vivemos um tempo de hedonismo, individualismo e superficialidade nas relações. A solidão e a depressão são marcas da nossa época, e o número crescente de casos de suicídio atesta isso de maneira dramática. Quando penso nessa questão, 2 episódios vêm à minha mente. O primeiro deles é a experiência do apóstolo Paulo. Apesar de ter sido um dos principais líderes da igreja primitiva, realizado muitos milagres em nome de Jesus e deixado um imenso legado de fé e doutrina, basta lembrar que é o autor de boa parte do que hoje conhecemos como Novo Testamento. Ele padeceu um bocado. Esteve preso, foi perseguido, espancado e rejeitado por causa da mensagem que pregava. Certa feita, sofreu um naufrágio e, ao chegar à terra firme, foi picado por uma serpente venenosa. Paulo enfrentou açoites, deboches e foi confrontado pelas autoridades políticas e religiosas de seu tempo. Para além disso, tinha de enfrentar uma dificuldade na vida pessoal, que muitos afirmam ser uma enfermidade, identificada pela expressão espinho na carne. Embora tenha sido um instrumento de Deus para levar salvação e cura a muitas pessoas, ele mesmo não ficou livre do mal. Acontece que, ao invés de se entregar ao desânimo ou murmurar contra o Senhor, esse veterano soldado de Cristo afirmou que as coisas que lhe haviam acontecido contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ele não olhava para a vida com as lentes embaçadas do pessimismo, mas com o telescópio da fé. Sim, Paulo sabia que Deus estava no controle de todas as circunstâncias de sua vida. Por isso, mesmo na dor, ele mostrou-se um servo precioso nas mãos do Senhor. Quando preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Detido pelos romanos, ele teve a oportunidade de evangelizar os soldados da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador. Encerrado na cadeia, pôde escrever textos maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo, como as cartas que endereçou aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Escritos que têm abençoado a cristandade até os dias de hoje, quase 2 milênios depois. Aquele já velho apóstolo, mesmo no corredor da morte e sabendo-se próximo do próprio martírio, ergueu o estandarte da confiança e disse para a igreja de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Neste mundo marcado pela dor, tristeza, decepção, injustiça, desigualdade e violência, parece utopia falar em felicidade. O segundo episódio é a experiência bem mais recente de Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828, em Chicago, Estados Unidos. Trabalhou como advogado
foi professor de jurisprudência médica na Universidade de Lund e também diretor de um seminário. Tinha, portanto, uma vida estável e próspera. Além de tudo, era um cristão piedoso. Só que, a despeito de tudo isso, a vida desse ilustre crente presbiteriano do século XIX foi repleta de intensos sofrimentos. Para começar, um incêndio acabou com boa parte de seus bens materiais. Depois veio a morte de um filho, fato que o deixou profundamente triste. Afinal, que dor maior há para um pai do que enterrar o próprio filho? Em 1881, Spafford perdeu as 4 filhas em um naufrágio, do qual apenas sua mulher se salvou. Guardadas as proporções, a dolorosa trajetória de Spafford lembra de Jó, narrada no Antigo Testamento. Jó também perdeu todo o seu patrimônio e ainda teve que enterrar os filhos, mortos em um acidente. Porém, à semelhança do personagem bíblico, Horatio Spafford encontrou, em meio ao sofrimento profundo, motivação para olhar para o alto e permanecer crendo em seu Deus. No momento mais dramático de sua vida, diante das piores perdas que um ser humano pode sofrer, Spafford compôs um maravilhoso hino intitulado Sou Feliz. Essa linda poesia brotou da sua alma quando ele estava vestido de luto e alquebrado pela dor. Ao saber da morte de suas 4 filhas naquele fatídico naufrágio, ele pediu para ser levado ao local aonde o navio que as conduzia afundara. Enquanto estava a bordo de uma embarcação açoitada pelas ondas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou em seu coração essa sublime composição. Então, ele faz sua alma desabrochar para cantar, inspirado no nome do barco que conduzia sua família. Vie de Havre, expressão francesa que significa sou feliz. A verdadeira felicidade não está vinculada somente às circunstâncias boas. Se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. De modo semelhante, prezado ouvinte, muitos outros hinos, livros e trabalhos foram realizados quando seus autores passaram por tremendas angústias e tribulações. Jó e Spafford, mesmo enfrentando terríveis provações, como a morte dos filhos, a perda da saúde, a derrocada financeira e a rejeição dos amigos, bendisseram ao Senhor. Mesmo nas noites mais escuras de sua alma, ainda brotou de seus lábios cânticos de louvor. Sim, a verdadeira felicidade não está vinculada somente às circunstâncias boas.